Olá, bom dia. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. No capítulo de hoje da série História do Homem através da biografia, serão 2 personagens com um só nome: Johann Strauss, os Reis da Valsa. Um exemplo de vida que você deveria conhecer. Nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens. De todos os ritmos que têm arrastado a humanidade no inefável e turbulento prazer de dançar, o mais embriagador é, por certo, a valsa, que teve o seu momento de glória há uma larga centenas de anos. De cadência rústica, a valsa transformou-se subitamente na dança preferida pela corte imperial da cidade mais musical de todo o mundo. Foi um diamante em bruto tornado puríssimo, brilhante, por obra de 2 homens, pai e filho, ambos chamados Johann Strauss. Ainda hoje uma valsa de Strauss evoca o estilo daquela saudosa Viena, alegre, meio louca, meio melancólica e estonteante como champanhe. O primeiro destes compositores de música ligeira nasceu num bairro pobre de Viena, a 13 de março de 1804, filho de um casal de humildes taberneiros, bodegueiros, como nós chamamos aqui no Ceará. Antes de o pequeno completar 1 ano, o pai morreu afogado no Danúbio, talvez em consequência de um ato desesperado. O segundo marido da mãe, com o tempo, começou a gostar do seu turbulento enteado, rapaz de negros cabelos e olhos brilhantes. Observando quanto ele gostava de bater o ritmo e fingir que tocava um violino, o padrasto comprou-lhe um destes instrumentos. Mesmo na escola, o rapaz não se resignou a afastar os dedos das cordas do violino. Um dos mestres ouviu e resolveu falar aos pais acerca do prometedor talento do garoto. Para aquela gente humilde, ser músico significava ser um vadio inútil e colocaram ele para trabalhar na taberna, na bodega, tocando em troca de comida e vinho. Colocaram Johann como aprendiz numa oficina de encadernação. O rapaz, sentindo-se contrariado e frustrado, estragou papel e cola, apanhou muito, desertou da oficina e finalmente venceu toda a oposição dos seus desejos à força de manifestações inconsoláveis de raiva. Deste modo, aos 15 anos, Johann achou-se violinista de uma orquestra de ínfima categoria. Ao lado de sua cabeça negra e encaracolada, brilhava outra, loira, de Joseph Lehner, também recheada de melodias. Quando este formou a sua própria orquestra, Johann juntou-se a ele. Os êxitos sucederam porque na época estavam em voga canções sentimentais como as que compunham Lehner. As desavenças surgiram entre os 2 artistas ao estrear-se a primeira composição de Strauss sob o nome de seu colega. Indignado, Johann demitiu-se e com ele foram-se embora 14 dos melhores músicos de Lehner, que constituíram desta maneira o núcleo da primeira orquestra de Strauss. Dono já do seu futuro e casado com Anna Streng, tão morena e indomável contra ele próprio,
Johann sentiu-se o incentivo da ambição. Estudou composição com um amigo de Beethoven e começou a escrever valsas, melodias cheias de desenvoltura e elegância, nunca antes conhecida no gênero. Ele e o conjunto de músicos que dirigia eram constantemente solicitados. Aos 26 anos, tinha sob a sua regência uma orquestra de 200 artistas e dava concertos no mais belo salão de baile de Viana. Subitamente, toda a Europa se sentiu impaciente por ouvir as suas valsas alegres e vertiginosas. Nos anos que se seguiram, Strauss e os seus músicos colheram rotundos êxitos na Alemanha, na Holanda e na Bélgica. Conquistaram o entusiasmo de Paris e em 1838 cruzaram o Canal da Mancha para tomar parte nos festejos da coroação da Rainha Vitória da Inglaterra. Então, com 19 anos de idade, sob a vibração voluptuosa das cordas do seu violino, a sociedade vitoriana viveu um romântico delírio. A valsa, que tanto escândalo causava nos seus princípios, invadiu todos os salões de baile do Império. Para satisfazer os seus compromissos, Strauss teve de percorrer o país a um ritmo tão vivo como a das melodias que incessantemente criava. Como que embriagado pelos seus próprios acordes, Johann estimulava os músicos com a sua espetacular execução. Às vezes, dobrava-se sobre o violino, outras vezes erguia-se nos braços, sempre a arrancar-lhe as notas mais fascinantes. E como era de compleição débil, as exibições deste gênero esgotavam. Em várias cidades atuou, ardendo em febre. Em Calaias, sofreu um colapso, recusou-se, porém, a descansar. Em Linz, delirante, saiu de noite para a rua em trajes menores. Por fim, a 2 passos da morte, regressou a Viena. Para Johann, a sua casa, onde a convalescença o enclausurou, converteu-se numa cadeia. Sua mulher suportava-lhe as violências, mantendo quase em silêncio os 5 filhos, para que o pai pudesse descansar. Mas certo dia, o doente ouviu, como um eco da sua própria música, uma valsa de Strauss interpretada ao violino. Desconcertado, porque os filhos estavam proibidos de tocar esse instrumento, se bem que recebesse lição de piano, foi ver o que se passava. Em frente a um espelho, movendo-se ao ritmo do violino e dando já mostra do típico estilo de Strauss, o seu filho mais velho, Johann, interpretava a melodia. O jovem Strauss, por essa altura, e foi enviado para uma escola comercial, mas agitou e perturbou a tal ponto a vida nesta instituição que acabou por ser expulso. A partir de então, a família Strauss dividiu-se em 2 campos. O azedo pai abandonou o lar e foi viver com uma frívola modista de chapéus, chamada Emile. Apesar de todos os seus êxitos, o perdulário Strauss não podia sustentar as 2 casas e os encargos do lar legítimo recaíram sobre os ombros do filho mais velho. Melhor conhecedor
da música e com um caráter mais disciplinado do que o pai, o jovem John, aos 19 anos, estava preparado para estrear como diretor de orquestra. Considerava-no a exibir-se num salão de espetáculos tão elegantes como a do pai. E os jornais, aproveitando a disciplina existente entre ambos, deram ao estreante uma extraordinária publicidade. O pai, desgostoso e irado, proclamou publicamente que desejava morrer antes da estreia do filho. Pálido, resoluto e calmo, com os olhos a cintilar, o jovem iniciou o seu programa com 4 valsas compostas por ele próprio. Os assobios dos perturbadores foram afogados por um vasto mar de aplausos. Depois, interpretou uma polca e uma quadrilha e continuou com outras melodias de sua autoria. Ao concluir o concerto, até os seus inimigos o aplaudiram e vitoriaram. 19 vezes teve de voltar ao palco o moço compositor. Um número superior ao que o seu pai jamais obtivera. Por fim, inesperadamente, o jovem John fez um sinal aos músicos. A sala caiu em silêncio. Do palco começaram então a brotar os acordes de uma obra que não estava prevista no programa. A marcha popular de todas as valsas do velho Strauss, Lohengrin, Carlange. Quando a última nota morreu suavemente, todos os ouvidos se puseram de pé e todos os ouvintes aplaudiram freneticamente. E uma onda de admiradores invadiu o tablado para erguer em triunfo o generoso jovem. Naquela radiante atmosfera de orgulho e emoção, pai e filho reconciliaram-se. Mas em 1849, no dia de um grande banquete em que o velho Strauss deveria dirigir uma orquestra, este adoeceu com escarlatina. A família não recebeu notícia dele até que soube morto. Ou melhor, até que a sua mulher e o filho descobriram o cadáver em casa da amante. Esta fugira com tudo, incluindo as roupas de cama. A tragédia produziu no jovem Strauss não só um desgosto, mas também um imenso horror. Toda a sua vida tivera um medo invencível dos mortos. Quando, vários anos depois, perdeu a mãe e fugiu de Viena e não voltou senão depois do enterro. Os negros pensamentos que o torturavam eram como o reverso das suas brilhantes e alegres melodias. Nenhuma das suas valsas pôde perceber-se sob o júbilo do ritmo a melancolia que o artista se esforçava por vencer e esquecer. Nesta duplicidade psicológica, Strauss revelava-se bem um típico vieniense de sua época. Com a morte de Johann, pai, as duas facções de admiradores dos Strauss uniram-se para aclamar o novo rei da valsa. A música deste chegou a converter-se num grande negócio que exigia não só a colaboração dos seus 2 irmãos, Joseph e Edward, mas mesmo de todo o pessoal da orquestração e de várias orquestras de música de dança. Em breve, John estava aprisionado por uma rede de contratos. Tinha de se deslocar sem descanso dentro da própria cidade
dirigindo uma orquestra durante uns tantos números e deixando-o entregue a um dos seus irmãos para logo ir dirigir outro. Tornou-se algo de muito raro naquele tempo. Um músico rico e teve de recorrer todos os perigos do êxito. E foi salvo por um casamento feliz. Henriqueta Treffes, a Jette, 10 anos mais velha que Johann, era mulher de nobre coração, ânimo inquebrantável e profundo conhecimento de música e comerciais. Fora cantora da ópera de Dresden. Coube-lhe por termo a febril dissipação de energia de Johann e Dali com a calma e felicidade da sua vida matrimonial. A força criadora com que ele compôs aquelas maravilhosas valsas que ainda hoje, apesar de repetidas milhões de vezes, continua a entusiasmar-nos. No verão de 1872, para o jubileu da paz mundial que se realizava em Boston, ofereceram a Strauss um cachê irresistível para dirigir uma orquestra. Quando chegou, descobriu que os concertos tinham sido organizados segundo o princípio de quanto maior, melhor. Numa vasta sala com péssimas condições acústicas, ele deveria dirigir de uma alta plataforma, graças a 100 maestros auxiliares regendo, cada um, a sua própria orquestra. No total de 1.087 instrumentos. Ou parte do coro de 20.000 vozes. Um tiro de canhão foi o sinal e para o coro entoar. O Danúbio Azul, embora horrorizado, obteve tal êxito que, para satisfazer os admiradores que lhe pediu um anel de seu cabelo preto, teve que dispor de uma algibeira cheia de caracóis do seu felpudo cão da Terra Nova. Mas nunca mais voltou à América. De volta ao mundo alegre e opulento da Europa do século XIX, Strauss encontrou as mais favoráveis condições de trabalho. Chegou, no entanto, às suas mãos uma farsa francesa que incendiou a tal ponto a sua imaginação inquieta e impressionável que o levou a enclausurar-se e esquecer-se, inclusivamente de se alimentar, e a dedicar-se a plasmar em melodia esse tumulto feito de bailes, de máscaras, humorísticos, equívocos, de identidades e a estalar de rolhas de champanhe. Trabalhando noite após noite, num mês concluiu a deliciosa, burlesca e fascinante música de O Morcego, a joia mais reluzente de todos aqueles brilhantíssimos períodos da opereta. Quando ainda gozava de retumbantes triunfos, Johann Strauss viu interrompida a carreira pela morte repentina e dolorosa de sua mulher Henrietta, em 1878. Levou a mão da amada aos lábios no último beijo, após o que, possuído pelo seu velho terror da morte, fugiu de novo de Viena, deixando seu irmão Eduardo o cargo de zelar pelo cumprimento das últimas e tristes formalidades. Decorridas poucas semanas, malgrado o seu desgosto, encontrava-se novamente casado. Angelica Dietrich tinha um rosto lindo, uma voz medíocre, era,
como ele veio logo a descobrir, destituída de qualquer moral. Muito mais nova do que Johann, converteu a sua juventude num instrumento de tortura para ele. Strauss começou a envelhecer, a música perdeu o fulgor de outrora, as suas operetas, uma após outra, por efeito dos horrores que graçava na sua vida privada, iam melancolicamente fracassando. O mais generoso dos gostos que Angélica fez por Strauss foi o de abandonar, fugindo com um amante. Aos 58 anos, ele namorou-se novamente com um amor verdadeiro e compensador. Adele Delgoche, com quem se casou logo que conseguiu divorciar-se de Angélica, era além de mais belas que Angélica, sensata e delicada como gente. Uma tal companhia restituiu a Johann a sua juventude, a sua alegria e a sua arte. Guiado pela mão firme de Adele, Strauss voltou a enveredar pelo caminho da fama e compôs, entre outras obras, O Barão Cigano, opereta mais melodiosa ainda e mais variada do que o Morcego. O Dragão Cigano, com o seu ambiente húngaro e vibrantes ritmos magiares, fez mais pela unificação da monarquia austro-húngara do que as baionetas e a espionagem de Francisco José em quase 40 anos de domínio e repressão. Strauss era agora o rei, não só da valsa, mas de todo o território da música ligeira que se estendia por 2 continentes. Ora, em maio do último ano daquele turbulento século XIX, correu em Viena a notícia de que seu amado compositor estava doente. A orquestra de Strauss estava a executar um concerto na noite de 3 de junho, quando um mensageiro abriu o caminho até o palco e entregou ao maestro uma carta. O maestro leu-a, interrompeu bruscamente a orquestra e começou então outra melodia, que todos se juntaram com as cordas tristemente em surdina. Era o Danúbio Azul. O público executou de pé, escutou de pé, ficou em silêncio de pé. Era o povo de Viena que tinham compreendido. No capítulo de amanhã da história do homem através da biografia, nós vamos falar de um carinha chamado Albert Einstein e o seu estranho mundo. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Quero muito lhe agradecer por você nos acompanhar diariamente aqui nesse espaço. É bom observar que quando eu resolvi gravar um vídeo todos os dias, como outros colegas fazem pelo Brasil e pelo mundo afora, eu já são 4 meses que eu comecei a fazer essas gravações, mas eu não tenho paciência. Como vocês percebem, nós já estamos próximo de 300 vídeos em apenas 4 meses. E eu queria muitíssimo agradecer vocês nessa grande jornada. Eu sei que meu assunto é variado, mas nesse momento eu gosto de gravar em séries. Eu estou gravando a história do homem
por meio de sua biografia, porque é por meio da biografia que conhecemos a história dos grandes homens. De quando em vez eu intercalo com outro vídeo. Então, para eu saber, e que você que me acompanha diariamente, e se eu estou no caminho certo, ou se eu estou no caminho errado, você escreve para mim, você comenta, você curte, você deixa aqui o seu recado, porque é por meio deles que eu quero aperfeiçoar esse nosso tema. Como esse tema tem 50 vídeos, eu farei a gravação de 50 vídeos, contando a história do homem através da biografia. Mas eu queria muitíssimo que você, se estiver gostando, faça um comentário, recomende para um amigo, se inscreva no nosso portal aqui no YouTube, que é o Jardim do Éden TV. Principalmente recomende a um amigo nosso. Nessa grande jornada que eu me propus a fazer todos os dias. Eu gravo sempre pela manhã, entre 6 e 7 horas da manhã, hora local. E eu farei isso com certeza absoluta e pelo restante dos 50 anos de minha vida. Muito obrigado.